Fala galera do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fontes e queria te convidar a assistir agora a segunda parte da aula do material didático da SME Carioca 2020, que vai do dia 20 ao dia 24 de abril. Vamos juntos? Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer a segunda parte do material de complementação escolar do sexto ano, que vai da semana do dia 20 ao dia 24 de abril e compreende as páginas 17 e 18. Então aqui na página 17, a gente começa a falar sobre escravidão. Você já ouviu falar nessa palavra? Sabe qual o significado da escravidão na história do Brasil e do mundo? É um pouco mais disso que você vai aprender, para logo em seguida compreender também o que são as populações quilombolas. Aqui tem o texto Você Sabia?, que narra um pouco desse momento de abolição da escravatura no Brasil. Esses povos que sofreram e sofrem grandes injustiças sociais tiveram a sua abolição, porém não foi acompanhada de um tratamento social devido à época, o que causa até hoje esse tipo de injustiça. Ou seja, desde a sua abolição da escravatura e a teórica liberdade, a gente tem desigualdades sociais que refletem esse período. Uma delas narrada no texto é que os escravos negros não tiveram, após o documento que regia a sua abolição, a sua liberdade, acompanhado do direito à terra. Ou seja, eles ficaram sem nenhum tipo de propriedade ou de direito para continuarem as suas vidas, a sua família, o seu modo de vida, a sua cultura, e etc. Então, hoje, as populações quilombolas, elas têm esse direito à terra, mas ainda sofrem muito em relação a essa questão. Certo? Então, a atividade aqui é para que vocês leiam o texto e compreendam um pouco mais sobre esse assunto. Ao lado, vocês vão ter imagens de quilombos no nosso estado. Aqui, por exemplo, a gente tem o quilombo de São José, que está no interior do Rio, no município de Conservatório. Aliás, desculpa, no distrito de Conservatório. E a gente vai passar, então, para a atividade que está aqui no final da página 17. Aqui a gente tem um QR Code que te leva direto a esse link do YouTube para vocês assistirem uma videoaula de história que, resumidamente, conta parte dos 388 anos de escravidão da população negra no Brasil. Lá vocês vão poder ouvir e aprender um pouco mais sobre esse assunto e responder as questões abaixo. Questão 1 diz: após a libertação das pessoas escravizadas no Brasil, houve alguma compensação financeira e social pelo longo período em que foram explorados? E a questão 2, faça uma rápida pesquisa na sua família, pergunte aos mais velhos se conhece algum antepassado que tenha vivido no período da escravidão no Brasil e se você é um descendente de alguém que foi escravizado. Então, uma dentro desses conhecimentos que você ouviu de mim agora e aprendeu ao ler o texto e ver a videoaula, e a 2, uma pesquisa dentro da sua própria família para você conhecer melhor a sua identidade
e a vivência da sua família dentro dessa relação social brasileira que envolve esse período triste da nossa história, que foi o período da de escravos vivenciados na nossa sociedade. A gente passa então à página 18, que tem aqui o título Fique Ligado, que vai falar de outra população tradicional brasileira, os povos indígenas. Então aqui tem um texto que vai tratar sobre a questão cultural, de organização social, de costumes dos povos indígenas, fazendo uma relação com o território e os direitos que eles têm hoje no Brasil. Hoje, assim como as populações tradicionais, como as populações quilombolas e as populações indígenas, têm também o direito à terra garantido. Então aqui a gente tem a aldeia de Cambuinhas na imagem, criada pela etnia Tupi-Guarani, que está localizada na praia de Cambuinhas, no município de Niterói. E aqui embaixo a gente tem uma distribuição no gráfico das terras indígenas regularizadas por regiões brasileiras. Sudeste, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então hoje o direito dos povos indígenas e as suas terras de ocupação tradicional são garantidos através da Constituição brasileira, certo? Isso te leva às próximas duas atividades. Sobre a condição da população indígena no Brasil, responda as questões abaixo, no seu caderno de geografia. A questão 1 pede o seguinte: explique os motivos que levaram à diminuição das populações indígenas no Brasil desde o período de colonização portuguesa. Então, ao você ler o texto, você vai conseguir identificar o porquê da grande e maciça diminuição da população indígena no Brasil. O número de indígenas hoje no Brasil é baixíssimo comparado ao período da colonização brasileira. E a questão 2 relaciona os acontecimentos do passado com o direito dos povos indígenas às suas terras no Brasil. Então você vai relacionar os acontecimentos do passado com o direito dos índios terem terras hoje no Brasil. E, se você puder, amplie essa pesquisa para o momento atual, no qual, mais uma vez, a população indígena no Brasil tem problemas com a sua vivência, sua cultura, os seus costumes e o seu direito legítimo à terra. É isso então, pessoal, a gente termina a segunda parte do material de complementação escolar da semana do dia 20 ao dia 24 de abril. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, acompanhe os próximos vídeos, que faremos mais atividades de geografia. Um abraço a todos e até a próxima.